Pessoal, boa noite a todos. Então, sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina de plano de negócios aqui da Uniswan. Toda terça-feira a gente está aqui agarrado aqui, chegando já aí na reta final das nossas aulas, né? Com esse restante de maio aí, depois ainda tem um pedacinho de junho aí, até a gente terminar com calma a atividade, as aulas aqui, terminar lá nosso plano de negócio, lá o nosso projeto, né? Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vou relembrar aqui aonde a gente estava. Bora lá compartilhar. O meu PowerPoint aqui. PowerPointzinho bacana. Então, pessoal, olha só. Deixa eu só relembrar com vocês aqui. Vocês devem já estar vendo aqui o meu PowerPoint, né? Estou relembrando aqui, então, ó. Na aula passada, eu comecei a falar com vocês, deixa eu voltar aqui rapidinho, ó, do plano de marketing, ó, capítulo 3 já, hein, do nosso plano de negócio. E aí, na aula passada, eu só falei da segmentação. Era para ter falado também de preço também, mas eu acabei me estendendo um pouquinho mais na segmentação, que eu acho esse assunto importante, né? Falamos aqui da segmentação, dos níveis de segmentação, falei sobre nicho, né? Segmentação geográfica, demográfica e psicográfica. Dei alguns exemplos para vocês aí de como vocês devem pensar em termos de segmentar o mercado de vocês. Né? Expliquei, está lá gravado na aula. Quem não viu, nem não assistiu a aula passada, eu postei ela ontem lá para vocês, né? Então, tentem assistir depois, que é importante. E hoje, então, eu vou falar de assuntos também igualmente importantes, que é a parte de preço, a parte de praça, de promo... Vamos ver se dá tempo de falar de promoção também, né? Se não der tempo, aí na aula que vem a gente liquida o assunto todo aí, mas eu acredito talvez que dê tempo aí de eu falar de promoção também. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar. Vamos, então, passar para essa parte aqui, gente, da formação do preço. Só lembrando uma coisa aqui para vocês, né? Ó, só relembrando também, ó, estou compartilhando aqui o modelo lá de plano de negócio com vocês, ó, está na minha tela aqui. Essa parte que a gente está, só para aqueles alunos que, de repente, não viram direito a aula passada, ou chegaram atrasados na aula e não entenderam, a gente já está lá no capítulo 4 do plano de marketing, do plano de negócio. Para quem está fazendo o projeto final comigo na próxima aula, né? Então, no plano de marketing, ó, a gente vem nessa sequência, nós falamos de segmentação, né? E agora a gente começa a falar dos 4 P's: produto, preço, praça e promoção. Então, ó, eu estou falando hoje, eu vou falar de preço, e vou falar de praça, que é ponto de venda, e, se der tempo, a gente fala da promoção. Então, a gente está matando aqui os 4 P's com vocês aqui nesse assunto, então, só para você entender, né, por que a gente fala sobre isso. Então, pessoal, aqui nessa parte de preço com vocês aqui, eu não vou entrar no mérito, né, eu quero que vocês entendam que eu não vou entrar no mérito de falar sobre cálculo de preço, produto, essas coisas, não, tá? Nós não vamos aqui entrar nos detalhes da parte matemática, do cálculo do preço, da parte econômica, né? Existe um conceito, uma teoria muito extensa por trás aí do cálculo da formação do preço de venda de uma mercadoria e tal. Mas a minha ideia aqui não é entrar nesse mérito com vocês, é só falar de uma parte mais do preço mais voltada para a área de marketing, para você poder entender mais ou menos como pensa um empreendedor na hora dele formar o preço de venda dele, as opções que ele tem, tá? As opções de formação de preço. Se você vai, aqui eu vou dar uma ideia para você entender se você deve pôr o seu produto com um preço um pouco acima da concorrência, igual ao da concorrência, abaixo ao preço do que o preço da concorrência,
tá? Então, eu não vou entrar em detalhes do cálculo do preço, né? Preço aí, cada grupo aí vai estabelecer lá os preços de venda dos seus produtos. E até porque, né, pessoal, aqui nas nossas aulas, como eu venho falando desde o início das aulas, esse plano de negócio que vocês estão fazendo agora, vocês estão fazendo muito bem caprichados aí, eu tenho acompanhado as discussões dos grupos lá, a pessoa tem uns grupos lá que discutem bastante lá no grupo deles lá e tal. Estou vendo que o pessoal está se empenhando aí, fico feliz em ver e tal. Mas, assim, no fundo, é um plano de negócio meio que fictício, né? Isso não é, nós aqui não estamos falando pode ser até que algum grupo depois venha a abrir a empresa, pode ser, mas nesse momento, o objetivo principal aqui é você fazer um trabalho bacana, fazer a apresentação do seu trabalho lá, que é o TCC, o trabalho de conclusão do seu curso, para você tirar a nota 10 lá no seu TCC, passar no TCC, concluir as outras matérias, se formar. O objetivo aqui, nesse momento, é esse, né? A gente não está aqui, o objetivo principal não é realmente você abrir a sua empresa, tá? Então, pessoal, eu vou dar uma ideia legal aqui para vocês aqui sobre como que os profissionais de marketing pensam a respeito da formação do preço dos seus produtos. Em primeiro lugar, então, olha aqui, ó, tem um estudo muito legal chamado Preço e Psicologia do Consumidor, tá vendo? Que é bem voltado para a área de marketing. Como é que o consumidor pensa com relação ao preço do seu produto? Coisas que, se você tiver o conhecimento dessa teoria que eu vou falar para vocês aqui, te facilita você tomar decisões para a formação do seu preço. Eu não vou ensinar você a calcular o preço matematicamente, mas te dá uma noção de como pensar no preço do seu produto. Tanto é que isso aqui é tirado do livro de marketing do Kotler. Né? A gente vai falar de uma outra parte de um livro da FGV, mas tem coisas aqui tiradas de livro de marketing, por isso que eu falei. Nós não vamos aqui falar do preço do produto, formação do preço, matematicamente falando, mas é mais no olhar do profissional de marketing. Então, o que você precisa saber, gente? Em primeiro lugar, o seu consumidor, ele tem uma referência de preço daquele, mais ou menos, daquele produto que você está colocando no mercado. Todo consumidor tem. Eu vou dar um exemplo para você entender. Digamos, nosso exemplo aqui, ó, digamos que eu esteja lançando um livro de autoajuda no mercado. Né? Eu, professor, vai lançar um livro de autoajuda no mercado, igual estou escrevendo uns livros aí, se Deus quiser, em breve, pretendo colocar à venda no mercado. E aí, a hora que eu for colocar esse meu livro de autoajuda para vender no mercado, né? Olha só, todos vocês que têm costume de comprar livro de autoajuda, vocês sabem mais ou menos quanto que custa um livro de autoajuda. Quem já comprou livro, quem tem costume de comprar esses livros de autoajuda, sabe muito bem a faixa de preço. Já comprou um livro alguma vez, tenha na cabeça um preço padrão, o preço que ele acha justo, né? De acordo com os últimos que ele comprou, lá, o último preço pago. Você comprou aí 3, 4 livros de autoajuda, você já viu que eles têm mais ou menos uma faixa de preço. Então, gente, não adianta eu querer pensar assim, não, mas o meu livro de autoajuda, ele é diferenciado. Então, você sabe mais ou menos quanto que custa um preço, quanto que custa um livro de autoajuda. Ele custa na casa entre aí 30 e 40 reais, no máximo. Você pode pegar os livros de autoajuda do mercado aí para você ver. São poucos, raros os que estão aí acima desse limite de preço aí, 50, 60, 70. Não tem. Você não vai achar fácil um livro de autoajuda de 200 reais. Livro de 200, 300 reais é esses livros, tipo esse do Kotler, que eu usei aqui, que é um livro acadêmico de marketing, que é um livro que o cara compra para fazer um curso de marketing, esses livros de finanças, esses livros de produção, eles são livros acadêmicos, são mais caros, 200, 250. Agora,
Livros de autoajuda, normalmente, eles estão na casa dos R$30, R$40, 30, 40, 25, às vezes, um pouco mais baixo. Então, não adianta eu querer chegar com o meu livro de autoajuda, querer falar, não, mas o meu livro é melhor, eu vou pôr ele a R$130. Gente, dificilmente isso vai vender, porque o consumidor ele já tem um preço de referência. Ah, mas o meu livro, eu fiz ele diferenciado, ele teve um processo produtivo diferente, o papel que eu usei é melhor, é um livro colorido, o custo dele ficou mais alto, eu não consigo colocar ele a menos de R$130, então não coloca. Dá um jeito de rever seus custos. É melhor, dá um jeito de rever seus custos, o que você pode enxugar, muda o papel, não faz colorido, dá algum jeito qualquer, porque não adianta você querer colocar no mercado um livro de autoajuda por R$130, R$150, porque o consumidor ele tem já na cabeça dele quanto é que custa um livro daquele livro de autoajuda. Se um dia eu for lançar um livro de finanças, de repente é diferente. Um livro de finanças, quem está acostumado a comprar um livro de marketing, de finanças, são livros um pouco mais caros, mas de autoajuda não. Então, você tem que ter isso em mente, você tem que saber mais ou menos qual que é o preço de referência que o seu consumidor tem. Aí você tem que tentar fazer com que o seu custo, né, fique de uma certa forma que dê para você colocar o seu produto mais ou menos dentro daquela faixa de preço. Eu posso colocar, gente, como uma estratégia, se o meu produto é melhor, se eu conseguir realmente fazer um produto com uma qualidade superior, a gente vai ver ali, tem uma estratégia, né, que eu posso colocar ele ligeiramente mais alto, que aí para dar uma ideia de que realmente o produto é de qualidade. Então, por exemplo, se os livros de autoajuda estão no mercado, estão na casa entre R$30 e R$40, de repente eu posso chegar com o meu R$49, ligeiramente mais caro do que os tradicionais que tem no mercado aí. Aí está um pouco acima, porque aí eu posso tentar mostrar a qualidade do meu produto, tentar fazer um tipo de propaganda mostrando para o consumidor que pessoal, tem alguém com a câmera aberta aí. Câmera não, com o microfone. Aí, pessoal, eu posso tentar fazer com que as pessoas entendam que o meu produto, ele é um produto diferenciado. Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Sim. Eu fazer uma estratégia qualquer mostrando que o meu produto ele tem uma qualidade superior. Por isso, ele é um pouco mais caro. E aí o consumidor pode entender isso. Falar, não, está um pouco mais caro ali, mas é um produto diferenciado. Compensa eu pagar os R$49, um produto melhor e tal. Um livro novo, teoria nova aí de autoajuda e tal, vai me ajudar. Esse livro vai ser bom para mim e tal. Aí o cara vai lá e compra. Agora, R$150, R$130, dificilmente eu vou conseguir convencer o cara a ir lá, tirar R$130 do bolso e comprar um livro de autoajuda. É complicado. Né? Pode ser que você faça um malabarismo aí e consiga essa façanha. Mas é mais complicado. Né? Outra coisa que você tem que saber. O que mais aqui? Vamos lá, ó. Cadê? Cadê aí, ó? Inferência preço-qualidade. Uma coisa, gente, olha aqui que interessante, ó. Isso aqui é uma teoria da psicologia do consumidor. Como é que a mente do consumidor funciona na hora de comprar? Olha ali, ó, inferência preço-qualidade. O preço, tem uma teoria aí que fala o seguinte, o preço, ele diz alguma coisa. O preço fala, o preço mostra alguma coisa. Tem que tomar cuidado na hora de precificar seu produto também. Tem muito empresário de primeira viagem, de pessoas mais inexperientes, com pouca experiência no mercado, e é comum, às vezes, você ver isso, o cara querer chegar no mercado sempre com preço mais baixo. Não, qual que é a sua estratégia? Ah, eu vou chegar com preço mais baixo. Gente, preço mais baixo, ele não é muito bem uma estratégia de venda. Preço mais baixo não é um diferencial. Pode ser uma estratégia, não é um diferencial para o seu negócio. Eu às vezes pergunto para o cara, qual que é o diferencial do seu negócio? Ah, o meu preço mais baixo.
espera aí, você não está entendendo bem aí o que está escrito nos livros aí de marketing, de empreendedorismo, de vendas e tal, de comportamento do consumidor, porque preço mais baixo ele não é diferencial para a sua empresa. Tem uma estratégia que a gente vai ver ali na frente, ali, um pouquinho daqui a pouco, que pode ser que, dependendo do seu público-alvo, se o seu público-alvo está em busca de economia, então, de repente, você pode entrar com uma estratégia de um preço ligeiramente mais baixo que o da concorrência. Agora, toma cuidado com esse preço ligeiramente mais baixo, porque tem gente que quer chegar com um preço muito mais baixo no mercado e dá uma impressão ruim, em vez de funcionar positivamente. Porque, às vezes, o nosso cérebro, gente, inconscientemente, ele associa preço baixo com qualidade ruim e preço alto com qualidade boa. Gente, isso é a maioria das pessoas, o cérebro dela raciocina dessa forma. Se eu estou lançando um perfume, pensa bem comigo aqui, ó. Estou lançando um perfume. Aí eu chego para você e falo assim, ó, ô Gabriel, aqui, ó, estou lançando esse perfume aqui, porque você não compra para sua namorada, ó. Você fala, quanto que é? R$ 9,90. O Gabriel vai falar assim, Deus que me livre. Nossa Senhora, na cabeça dele vai pensar, Deus me livre, dá um perfume para minha namorada de R$ 9,90. Se eu chegar para as meninas aí, né? Aqui, ô Fabrícia, olha esse perfume que eu estou vendendo. Ó, Gardene, olha o perfume que eu estou vendendo aqui, ó, que eu estou fabricando. Quanto é que é, professor? R$ 9,90. Gardene vai pensar, Deus me livre. Nem abre esse perfume na minha frente. Deve ser uma porcaria. R$ 9,90 o perfume? Nós associamos um preço muito baixo com uma coisa de qualidade pior. Agora, se eu chego com um perfume, falo, Gardene, isso é um perfume que eu estou vendendo agora, eu sou representante dessa empresa aqui, ó. Olha que perfume bacana. Quanto é que é, professor? R$ 190. Ela pensa assim, nossa, deve ser muito bom, hein? Deve ser muito bom esse perfume, R$ 190. Então, isso, gente, é um efeito que a gente nem para pensar, não, é automático. É por isso que isso aqui faz parte lá do estudo da psicologia do consumidor. O nosso subconsciente, sem perceber, toma essa atitude de associar preços mais caros a coisas melhores e preços mais baixos a coisas piores, né? Então, tome cuidado na hora de precificar seu produto, de não querer colocar um negócio com preço baixo demais e você assustar seu consumidor, ele pensar que esse negócio seu não é tão bom, né? Interessante a gente entender isso. O que mais aqui, ó? Uma coisa importante também, gente, que eu gosto muito de fazer, muito de usar na empresa lá, né, que eu hoje presto serviço, durante o período todo que eu fiquei aí como gerente comercial da administradora, lá vendendo a administradora, eu sempre gostei de colocar o preço quebrado, o preço ligeiramente mais baixo ali, ó. Se eu fosse mandar uma proposta para o condomínio, que era R$ 1.300, eu coloco 1.297. Que parece que está na casa dos 1.200, não nos 1.300. E é outra coisa também que o nosso cérebro associa, sabe? Normalmente, pode ter alguém que o cérebro dele não pensa dessa forma, mas normalmente isso aí é estudado por pesquisadores, por psicólogos. Se eu estou vendendo um produto lá e coloco 299, dá a entender que ele está na casa dos R$ 200. Se eu coloco 302, o cara já se assusta. Nossa, 300 e tanto. É impressionante como é que funciona. Então, se eu vou vender meu livro de autoajuda, né? Em vez de eu colocar R$ 40, eu colocar R$ 39,90. Na cabeça do consumidor, ele pensa, 30 e poucos reais. A pessoa pensa assim, cara, o preço tá bom, 30 e poucos reais. Agora, se eu coloco R$ 41, o cara, aí não, é 40 e tantos reais, não. Aí já tá, a diferença foi R$ 2, velho, de R$ 39,90, nem dois, né? R$ 39,90 para 41, foi R$ 1,10 a mais. Já deu diferença na cabeça do consumidor. O cara fala, não vou comprar esse livro agora não, 40 e tantos reais, não. Puxado, estou meio apertado. Agora, R$ 39,90, de repente o cara pensou, vou aproveitar essa oportunidade, ó, 30 e poucos reais, vou comprar o livro. É impressionante como é que isso funciona, né?
Tem uma explicação científica, psicólogos explicam isso, né? E tomar cuidado também com excesso de liquidação, excesso de, sabe, de divulgação, de desconto, de liquidação, de preço baixo na sua empresa, porque pode dar uma ideia errada na mente do consumidor. Se você começa, né, lógico que divulgar a sua empresa é muito bom, divulgar promoções é muito bom, mas ali o autor, o Kotler está falando, divulgação em excesso. Empresa que fica lá o ano todo anunciando campanhas promocionais, liquidação, o ano inteiro anunciando liquidação, pode dar a entender para o consumidor o seguinte: esse cara está quebrando, está liquidando a empresa, está querendo vender tudo, o preço fica a qualquer preço. Pode dar uma impressão, tomar cuidado, não quer dizer que vai acontecer, né? Tomar cuidado, você ficar, né, anunciando demais, em excesso, né, e dependendo do tipo de propaganda que você está, a mensagem que você está passando na sua propaganda, pode dar um efeito não desejado conforme você estava querendo que fosse dar, tá? Então, essa parte aqui eu acho ela importantíssima, isso é muito bom você entender isso aqui na hora da formação do seu preço. E aí vem essa parte aqui, ó, do livro lá da FGV, ó, que é a relação preço e objetivos empresariais. Vamos ler a teoria, que é muito bacana. Vamos ler a teoria, eu vou explicar, e eu tenho certeza que você vai entender perfeitamente o que o autor da FGV aqui quis dizer, os autores, né? Esses livros da FGV são escritos por uma equipe de professores. O que eles falam para a gente aqui, ó? O preço pode ter um caráter tático, representado por manobras de curto prazo e busca de resultados mais imediatos, bem como estratégico. Refletido, por exemplo, no reforço do posicionamento, na busca da consolidação da parcela de mercado e na seleção de segmentos-alvo. Portanto, as decisões de preço, bem como todas as outras variáveis do mix de marketing, têm de estar alinhadas e manter coerência com a estratégia competitiva da empresa. Para entender melhor a relação do preço com os objetivos da empresa, vamos rever os conceitos de posicionamento e o modelo das 5 forças genéricas de Porter. Professor, vou até interromper aqui a apresentação, só para explicar para você, né? Professor, que negócio é esse de 5 forças de Porter? Deixa eu lembrar, então. 5 forças de Porter, não, gente. O que estava lá escrito? As 3 modelos das estratégias genéricas. 5 forças de Porter é outra coisa, desculpa. Na hora que o cérebro da gente vacila. Estratégias genéricas de Porter. É uma outra estratégia do Porter, diferente daquela das 5 forças competitivas que nós vimos na análise do ambiente. O que vem a ser o modelo das estratégias genéricas de Porter? Só para vou relembrar rapidamente, para você entender, para eu poder explicar direitinho para você. Ó, o Porter ele criou essa estratégia que ele chamou de estratégias genéricas de Porter, que são 3, que você tem 3 opções na hora de você chegar com a sua empresa no mercado. Você deve optar por uma delas. A primeira é a estratégia de diferenciação. O que é a estratégia de diferenciação? Você chegar no mercado com um produto de qualidade diferente do que o resto das concorrentes praticam, produto com um diferencial, que aí você pode colocar ele com um preço ligeiramente mais alto ou igual da concorrência, que nós vamos falar já sobre essa estratégia do preço, mas o que eu quero agora que você entenda? A estratégia de diferenciação é você chegar no mercado mostrando que a sua empresa é uma empresa diferenciada, que o seu produto ou o seu serviço, eles são diferentes em algum aspecto do que os concorrentes estão aí no mercado oferecendo. Essa é a estratégia de diferenciação. Você tem também a estratégia de liderança em custo. Você deve ter visto isso em alguma matéria na faculdade, né? Mas não custa nada a gente fazer uma revisão rápida.
Liderança de custo. Aí é eu chegar no mercado com um produto com um preço ligeiramente mais baixo do que o da concorrência, porque eu consegui enxugar custo na minha empresa, eu consegui fazer um enxugamento nos processos internos da minha empresa e enxuguei custo de todas as formas e eu consegui fabricar um produto similar ao que os concorrentes vendem. Ele é parecido com o do concorrente, tão eficaz quanto o do concorrente, mas eu consegui, por eu ter enxugado meus custos todos, eu consegui chegar com um preço um pouco abaixo. Então, eu vou ganhar, vencer a minha concorrência com um preço ligeiramente mais baixo. Então, fora essas duas estratégias, eu ainda tenho a estratégia de enfoque. Então, eu tenho a diferenciação, liderança de custo e enfoque. O enfoque é o quê? É eu focar num nicho, quando eu consigo determinar um nicho para eu trabalhar, e aí eu vou focar naquele nicho lá. Então, né, o nicho que eu falei da semana passada. O que é interessante relembrar aqui, o que o Porter falou lá nessa teoria dele? Ele falou que nessa teoria dele, a gente não deve pensar em tentar unir diferenciação com liderança de custo ao mesmo tempo. Ele falou que uma coisa não é condizente com a outra. E realmente, se você for parar para analisar, né, se eu estou querendo chegar com um produto diferente no mercado, usando a estratégia de diferenciação, como é que eu vou querer ao mesmo tempo enxugar custo? Porque para eu criar um produto diferente, eu tenho que fazer investimento. Eu tenho que investir em pesquisa de marketing, eu tenho que contratar um bom profissional que vai me ajudar a criar diferenciais para aquele produto, eu tenho que investir em pesquisa de desenvolvimento de um novo produto, eu tenho que fazer uma série de investimentos para eu poder criar um produto com uma diferença, né, superior ao do concorrente. Aí como é que eu vou querer, ao mesmo tempo, adotar a estratégia de liderança de custo? Uma coisa choca com a outra, né? Eu gosto de dar um exemplo, para ficar mais claro na sua cabeça, da caneta que eu uso para dar aula. Eu sempre conto essa história para os meus alunos, para ficar mais claro. Caneta que eu uso para dar aula, aquela caneta pilote, né? Deixa eu pegar uma aqui para você ver. Ó, aqui, ó, essa canetinha pilote, que eu uso lá para escrever no quadro. Vamos dar um exemplo para você entender. Digamos, né? Vamos dar um exemplo aqui, que eu compre toda semana uma caneta dessa para dar aula. Um exemplo, tá, gente? A faculdade dá para o professor, mas vamos supor que eu compre, para ficar mais prático de eu dar o exemplo aqui para você. Então, toda semana eu passo lá na papelaria, na segunda-feira, compro uma caneta dessa e passo a semana inteira escrevendo no quadro, semana inteira lá escrevendo no quadro, aí sexta-feira a caneta já começa a acabar, aí na segunda-feira eu vou lá e compro outro, ou seja, toda semana eu compro uma. E essa caneta, vamos pegar um exemplo, ela custa R$ 7,50, um exemplo, né? Aí, uma segunda-feira, eu chego lá na papelaria, aí o rapaz lá, o vendedor da papelaria, que me conhece, toda segunda-feira eu vou lá, ele vira para mim e fala, ô, professor, o senhor veio buscar caneta? Eu falei, olha, chegou uma caneta nova aqui, por que o senhor não compra ela para experimentar? Ele me mostra a caneta nova que chegou, produto novo. Eu vou falar para ele, mas o que essa caneta tem de diferente? Aí ele vai falar para mim, o pessoal está elogiando bem essa caneta, dizem que é uma caneta diferente, é um pincel que foi desenvolvido com uma tinta especial. Alguns professores compraram, falaram que a tinta dessa caneta é melhor, ela não reflete no olho do aluno, o aluno enxerga melhor a letra no quadro. O pessoal está comprando e está gostando. Eu falo, opa, então se é assim, eu vou comprar. Quanto é que custa? Aí o cara fala, ela é um pouco mais cara. Aquela que o senhor compra é R$ 7,50. Essa nova, ela custa R$ 9. Aí eu vou pensar, bom, R$ 7,50 para 9 não vai me dar tanta diferença, não vai acabar com a minha vida. Eu vou gastar R$ 1,50 a mais por semana. R$ 1,50, vou gastar um pouco a mais aí no final do mês, não vai dar diferença no meu orçamento. Então, me dá uma caneta dessa aí que eu vou levar para experimentar. Comprei a caneta,
Passei a semana inteira dando aula, escrevendo no quadro, todos os alunos elogiaram. Nossa, professor, que bacana a tinta dessa caneta. Ela não reflete no nosso olho, a gente enxerga melhor a tinta no quadro. É melhor para a gente poder copiar. Eu falo, aí eu vou pensar, opa, realmente a caneta é melhor. Durou a semana inteira, então eu vou passar a comprar só dessa caneta. Eu não vou me incomodar em pagar R$1,50 a mais. Não vai fazer diferença para mim. E eu gosto de qualidade, eu acho que os meus alunos merecem qualidade, vou passar a comprar essa caneta. No outro exemplo, eu poderia chegar lá na papelaria, aí o cara fala, olha, só vem comprar caneta. Eu falei, ah, professor, por que você não compra essa outra nova que chegou aqui, ó? Aí eu vou perguntar, o que ela tem de diferente? O cara fala, ó, de diferente não tem nada, não. É a mesma coisa das outras, só que ela é um pouco mais barata. O senhor compra aquela lá do senhor por R$7,50. Essa aqui que chegou agora, ela custa R$6,50, um pouquinho mais barato. Aí eu vou falar, mas a qualidade é a mesma? O cara fala, os professores que compraram aí disseram que é a mesma qualidade e um pouco mais baixo o preço. Aí eu vou pensar, bom, me dá uma para experimentar. Compro uma, vou lá, passo a semana inteira escrevendo no quadro, a caneta funciona perfeitamente, durou uma semana, nenhum aluno reclamou da qualidade da tinta, funcionou, que é uma beleza igualzinha a outra, e custa R$1 a menos. Aí o que eu vou fazer? Bom, a qualidade é a mesma. R$1 é muito pouco, mas R$1 por caneta, no final do ano, vai dar uma diferença para mim. Vou passar a comprar só dessa caneta. Então, esse exemplo é para você entender. A primeira caneta lá, o cara estava usando, o cara que criou aquela caneta, ele usou a diferenciação. Ele conseguiu fazer pesquisa de mercado, pesquisou uma tinta diferenciada que não dá reflexo no olho do aluno. Ele teve que contratar um engenheiro de produto, ele teve que contratar pesquisa de mercado, ele teve que contratar pessoas especializadas em desenvolvimento de um novo produto. Com certeza ele contratou um design também para já fazer um design diferente para a caneta dele. Então, não tem jeito dele querer fazer essa caneta pelo custo que ele teve e vender ela mais barato que a concorrência. Não funciona, não é? E o produto é melhor, qual que é a melhor estratégia? É chegar realmente com um preço um pouco acima do que a concorrente pratica, mostrando o valor do seu produto. Agora, o segundo caso, com certeza a empresa usou estratégia de liderança de custo. O que a empresa fez? Ela enxugou, ela fez um estudo, enxugou os custos todos da fabricação do produto, enxugou todos os custos e conseguiu fabricar um produto idêntico ao da concorrência, com a mesma qualidade da concorrência, mas conseguiu enxugar os custos de uma certa forma que conseguiu pôr o preço mais baixo. A concorrência está vendendo a R$7,50, a empresa chegou no mercado com a caneta idêntica a R$6,50. Ela vai vencer a concorrência. Eu sempre falo, né, gente? Para você lançar uma coisa no mercado, você tem que encontrar resposta para uma pergunta fundamental. Por que que o consumidor vai deixar de comprar o produto que ele já conhece do mercado, que ele já compra, que ele já testou, que ele já usa, que ele já sabe da qualidade daquele produto? Por que ele vai deixar de comprar aquele produto que ele já conhece para comprar o produto da sua empresa? Por quê? Porque tem que ter uma explicação. Pode ser, eu consegui fabricar um produto igual ao da concorrência por um preço menor. Vai ter gente que vai querer fazer economia. Ou então falou, não, porque eu consegui fabricar um produto com uma qualidade superior. A tinta da minha caneta é melhor, a qualidade da tinta é melhor. Não reflete no olho do aluno, o aluno enxerga melhor o que o professor está escrevendo no quadro. Então, gente, tem gente com gosto para tudo. Porque o aluno às vezes pergunta, qual estratégia é melhor, professor? O que é melhor? Eu chegar com um produto melhor com preço mais alto? Ou chegar com um produto igual com preço menor? Porque depende. Isso vai depender muito de quem é o seu público-alvo,
Lembra da semana passada, quando eu falei do restaurante? Se eu vou entrar com um restaurante, lançar um restaurante lá no shopping do Leblon, né? Normalmente eu vou entrar com um produto com qualidade melhor, um serviço melhor, um atendimento melhor, uma comida melhor. Se eu quero pôr um restaurante lá no shopping do Leblon, eu tenho que preparar que o público que vai lá é um público mais exigente. É o camarada que está saindo com a namorada para ir almoçar fora, o marido está levando a esposa, o pai de família está levando a família para ir num restaurante, uma data comemorativa. Tal. As pessoas estão indo buscar uma coisa melhor. Então, eu vou ter que contratar um cozinheiro melhor, vou ter que contratar como é que fala? O ambiente do meu restaurante tem que ser melhor, com um cozinheiro melhor, com atendentes melhores. Eu tenho que pagar treinamento para os meus atendentes. Isso tudo custa muito dinheiro. Então, eu tenho que chegar com uma qualidade melhor, um preço ligeiramente mais alto. Agora, se eu for abrir um restaurante lá no centro do Rio de Janeiro, que aí é mais voltado para quem? Para o trabalhador. O cara que dá meio-dia, sai do emprego e vai procurar um restaurante mais barato para ele comer. Ele quer uma comida de qualidade, também não vai comer comida ruim, não. É uma comida de qualidade com preço ligeiramente mais baixo. Aí eu vou ter que fazer um processo inverso. Eu vou enxugar custo. Eu não vou contratar os melhores cozinheiros, vou contratar um bom cozinheiro com um salário mais em conta para mim, vou enxugar custo, eu vou olhar os custos das mercadorias, vou procurar fornecedores com preços melhores para comprar as minhas mercadorias para fazer a comida, para eu tentar enxugar o custo dos processos produtivos, para não ter desperdício de comida nenhum, para eu poder conseguir fabricar uma comida de boa qualidade com um preço um pouco abaixo do que é da concorrência. Então, aí eu vou ter justificativa para aquela pergunta. Por que o cara vai deixar de comer no restaurante lá no Rio de Janeiro, lá que ele já compra, que ele já conhece, para ir almoçar no meu restaurante que eu estou lançando? Porque o meu restaurante tem um preço mais econômico para ele, com a mesma qualidade. O cara, quando vê o meu preço, vai falar, opa, está buscando economia. O camarada vai querer ir lá testar a minha comida. Se ver que a minha comida é boa, ele vai passar a almoçar lá todo dia, que ele precisar. Porque no final do mês, para ele, vai dar uma diferença. Em vez dele gastar 28, 30 reais no prato de comida, ele vai gastar 22. No final do mês, qual a diferença que isso dá para ele? Dá uma diferença considerável, né? E no final do ano, mais ainda. E aí, gente, para finalizar essa teoria, o que o Porter fala lá nessa teoria dele que é importante? Ele criou um conceito lá que hoje tem uma teoria no mercado que até andou mudando um pouco essa forma de pensar, que é a estratégia do Oceano Azul. Quem já ouviu falar na estratégia do Oceano Azul? Alguém já ouviu falar? Já. Então, o Porter, ele criou essa teoria das estratégias genéricas de Porter lá em 79. No início dos anos 80, isso aí se alastrou pelo mundo. Até hoje, tem muita indústria que segue isso, tem muita empresa que segue esse pensamento dele. O que eu estou querendo dizer que ele lançou lá e o pessoal segue? Ele falou o seguinte, ó, você não deve, o empresário, a empresa, o administrador, não deve querer combinar diferenciação com liderança de custo, porque ele corre o risco de dar um tiro no pé. Como é que eu vou chegar com um produto mais caro, com um produto melhor, com preço mais baixo, e adotar estratégia de liderança de custo? Uma coisa choca com a outra. Como é que eu vou, né? O cara da caneta, para ele fabricar essa caneta, aquela primeira do exemplo, ele gastou com pesquisa de mercado, ele gastou com pesquisa de uma tinta com uma qualidade melhor, ele contratou um engenheiro de produto, ele contratou um design. Como é que ele vai, ao mesmo tempo, querer adotar estratégia de liderança de custo? Não dá. Ele vai estar dando dinheiro. Ele falou o seguinte lá no livro dele: o empresário que quiser
combinar essas duas teorias, ele vai acabar perdendo espaço para aquela empresa que focar em apenas uma, para quem focar na liderança de custo, ou para quem focar na estratégia de diferenciação. Então, você não deve querer combinar. Ele falou o seguinte, você pode querer combinar a estratégia de enfoque com a liderança, com a diferenciação, ou o enfoque com a liderança de custo. Aí pode ser você focar num nicho, né? Vamos pegar aquele exemplo da semana passada, para você entender. Na semana passada eu dei um exemplo lá de você estar abrindo uma fábrica de roupa para pessoas obesas, não foi? Acho que eu usei esse exemplo. Foi. Aí, se eu estiver abrindo uma fábrica de roupa para pessoas obesas, eu posso querer focar nesse nicho, fabricar roupa para pessoas obesas, mas roupas com uma qualidade melhor. Eu posso me preocupar mais com tecido melhor, contratar um costureiro, um alfaiate, lá, um cara bom na área mesmo, o melhor que tiver no mercado, para o cara fazer as roupas, né? Um corte mais bacana, mais moderno, com tecido melhor, né? Então, aí eu estou focando num nicho usando a estratégia de diferenciação. Aí pode dar certo. Ou então, eu posso focar nesse nicho, fabricar roupa para pessoas obesas, combinando com a estratégia de liderança de custo. O que eu posso pensar? Eu vou focar no nicho de pessoas obesas com roupas mais baratas. Eu vou comprar um tecido mais em conta, uma qualidade um pouco inferior, mas também que vai sair um preço de custo final mais baixo. Não vou contratar em alfaiate, costureiro caro, não, pessoas com preço mais modesto. Eu vou enxugar meus custos de produção todos para conseguir fazer uma roupa para a pessoa obesa de qualidade com preço menor. Então, entenderam essa diferença? Isso que o Porter falou. Você não pode combinar liderança de custo com diferenciação. Não vai funcionar. Agora, você pode focar no nicho usando a estratégia de diferenciação, ou focar num nicho usando a estratégia de liderança de custo. Isso foi o que ele pregou lá e que foi sendo seguido religiosamente. A estratégia do Oceano Azul, ela veio para quebrar um pouco esse paradigma. A estratégia do Oceano Azul foi uma estratégia que eles conseguiram combinar, ao mesmo tempo, diferenciação com liderança de custo. Aí é uma outra estratégia. Eu não vou aqui parar minha aula para falar da estratégia do Oceano Azul. Se der tempo mais para frente, se mais no final do curso sobrar um tempinho, eu tenho um material bacana falando sobre a estratégia do Oceano Azul. Se eu ver que vai dar tempo, eu vou tirar uma aula aí que eu gostaria mesmo de falar sobre a estratégia do Oceano Azul com vocês. Eu acho muito importante essa teoria, tá? Mas por hoje eu não vou entrar nos detalhes dela, mas eles arrumaram uma forma de combinar, ao mesmo tempo, diferenciação com liderança de custo. Para você, por alto, entender, o Cirque du Soleil, que é um exemplo que é dado no próprio livro. Tem um livro, né? Estratégia do Oceano Azul. No livro, eles usam o exemplo do Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil ele chegou no mercado num momento em que os circos estavam falindo, né? Circo estava tudo, né, saindo do mercado. Os caras criaram um circo altamente diferente e conseguiram enxugar custo ainda. Custos que tinham naqueles circos antigos. É um modelo diferente. É circo do mesmo jeito. Mas para você entender como é que eles conseguiram essa façanha. Por exemplo, aqueles circos antigos, lá dos anos 70, do início dos anos 80, tinham muitos animais, números com os animais, com hipopótamo, com leão, com rinoceronte, com elefante. Gente, todos esses animais são animais que têm um custo pesadíssimo. Imagina você manter um elefante, um rinoceronte, um hipopótamo no seu circo. O bicho, além de ele gastar, ele comer 250 toneladas de comida por semana, haja dinheiro para alimentar um bicho desse, é um custo pesado com veterinário, com remédio, com vacina, com tratamento, com um monte de coisa.
que o custo disso é altíssimo. Então, o Circo de Solé falou, nós vamos enxugar esse custo, não vai ter. No nosso circo não tem animais. Né? Então, ele foi procurando o que representava um alto custo naqueles circos antigos. Tiraram aqueles custos altos todos, criaram novas formas de espetáculo com custos mais em conta, com diferenciais, fez um ambiente todo refinado, não é mais aquele circo puerento antigo, circo altamente refinado, parece um teatro, um negócio chiquérrimo, voltado para um outro público, né? Porque o circo antigo era mais voltado para criança, o Cirque du Soleil é mais para o público adulto. Então, ou seja, eles criaram um circo, é a mesma indústria, dentro do mesmo setor, é circo também, mas completamente diferente. Completamente diferente. E conseguiram reduzir custo ao mesmo tempo. Então, foi uma teoria nova que chegou, né? Que arrumou uma maneira de combinar liderança de custo e diferenciação, vindo um pouco de encontro com aquela teoria do Porter. Não quer dizer que aquela teoria do Porter estava errada? Não quer dizer que estava errada, não. Tem gente que até hoje prefere seguir aquele pensamento do Porter. Ou é melhor eu ir para a diferenciação, ou é melhor eu ir para a redução de custo aqui. Agora, os empresários modernos, mais criativos, estão buscando maneiras de combinar as duas coisas. Então, é interessante, muito interessante. Eu vou ver se eu consigo um tempinho para a gente poder falar dessa estratégia do Oceano Azul. Mas, então, deixa eu voltar aqui para o nosso universo. Eu quis só abrir um parêntese aqui para falar um pouquinho sobre essa estratégia genérica de Porter para vocês. E vamos ver aqui o que os autores da FGV, eles fizeram aqui uma relação entre o preço e os objetivos empresariais, ó, né? O que eles falaram ali? O preço está relacionado com essa teoria de Porter. Teoria de Porter. Pessoal, espera aí, pessoal. Vamos lá. Ó, então, em primeiro lugar, olha lá, o preço na estratégia de diferenciação. Se a sua empresa está entrando no mercado usando a estratégia de diferenciação, o que o cara da FGV falou? A estratégia de diferenciação pressupõe que a empresa ofereça um produto que seja considerado único, diferente do concorrente. Considerando que a diferenciação pode permitir à empresa cobrar um preço premium, um preço um pouco acima, ela terá maior margem de lucro, né, que seus concorrentes e ainda ficará menos vulnerável à pressão das forças do ambiente. É importante, ó, a empresa que adota a estratégia de diferenciação pode optar entre duas políticas básicas de preço. Então, se você está chegando no mercado com um produto diferenciado, usando a estratégia de diferenciação, você tem duas alternativas. Ou um preço ligeiramente mais alto que o da concorrência, ali está falando do mais alto, mas não é preço bem mais alto, não. É um preço ligeiramente mais alto que o da concorrência, para você ganhar na margem unitária. Você vai ter uma margem de lucro mais alta do que o seu concorrente. Ou então você pode chegar com um preço igual ao da concorrência. Ele fala de preço em paridade, né? Preço igual ao da concorrência para você ganhar no volume de vendas e diluir os custos mediante ganho de escala. Porque aí, ó, você vai ter um produto melhor do que o seu concorrente com um preço igual do seu concorrente. Então, aí você está justificando aquela pergunta. Por que que o cara vai deixar de comprar o que ele já conhece para comprar o seu produto? Porque você conseguiu fabricar. Imagina só, você consegue fabricar uma caneta melhor, com uma qualidade de tinta melhor do que os produtos que tem no mercado, com preço igual a essa aqui, ó. Imagina só, quem for comprar vai ver, falar, a caneta é melhor porque a outra é o mesmo preço da outra. Você vai ganhar no volume de vendas, você vai ter uma margem menor, porque você teve um investimento maior, você vai ter um custo maior, né? Você fez um investimento de custo maior, então você tem uma margem de lucro menor, mas ganha no volume de vendas. Então, são duas estratégias possíveis para quem está usando a estratégia de diferenciação.
Vamos ver a estratégia do liderança de custo. O ponto central da estratégia de liderança de custo é a empresa fazer com que seu custo total seja menor que o dos seus concorrentes. O custo mais baixo funciona como um mecanismo de defesa da empresa contra a rivalidade de seus concorrentes, especialmente no tocante a preço. A empresa que adotar a estratégia de liderança de custos poderá optar entre duas políticas básicas de preço. Agora, ao contrário, se eu estou chegando no mercado usando a estratégia de liderança de custos, aí eu tenho, ou eu posso chegar com um preço ligeiramente mais baixo que o da concorrência, ou com preço igual ao da concorrência. O preço ligeiramente mais baixo que o da concorrência, visando conquistar maior fatia de mercado, porque aí agora eu estou chegando no mercado com um produto similar ao concorrente, não é melhor, ele é similar, parecido com o produto da concorrente, com um preço menor que o da concorrente. Eu vou conquistar uma maior fatia de mercado, né? Ganhando no volume de vendas. Ou eu posso chegar com um preço igual ao da concorrência, né? Que aí eu posso, de repente, vender um pouco menos, mas eu vou ter uma margem de lucro maior, que eu consegui um custo menor que o do concorrente. Tá? Então, para não fazer confusão, ó, estratégia de liderança, estratégia de diferenciação, produto diferenciado. Ou preço ligeiramente mais alto, ou preço igual. Ligeiramente mais alto ou igual. Para a diferenciação. Liderança de custo, ou preço igual, ou preço ligeiramente mais baixo. Não é difícil você compreender isso, não. Ó. Voltando lá. Diferenciação, preço ligeiramente mais alto ou igual, e liderança de custo, ou preço igual ou ligeiramente mais baixo. E para aquele que está adotando a estratégia de enfoque, lembra que eu falei que o cara pode adotar a estratégia de enfoque, focar no nicho, baseado na diferenciação ou baseado na liderança de custo. Aí ele usa o mesmo raciocínio, igualzinho aquilo que eu acabei de falar. Se eu estou usando a estratégia de enfoque com base na diferenciação, com produto diferenciado, ou eu chego com um produto preço ligeiramente mais alto ou igual, ou se eu estou usando o enfoque com base na liderança de custo, eu chego ou com preço igual ou um preço ligeiramente mais baixo. É fácil de você entender. Olha lá, ó. Quer ver? Vamos ver o que o cara escreveu aqui. A estratégia de enfoque baseia-se no fato de algumas empresas serão capazes de atender melhor seu alvo estratégico do que os concorrentes, que buscam atender a todo o mercado ou vários segmentos dele. O alvo estratégico deve ser suficientemente estreito para que a empresa possa atendê-lo de forma mais eficaz que os concorrentes. A empresa pode definir seu alvo considerando-se de diversas dimensões, tipo de cliente, linha de produto, variedade de canal, área geográfica, é aquela segmentação, né? Posso segmentar, determinar um nicho para eu poder atender, né? Como é que eu vou determinar um nicho? Com base em vários aspectos. Cada empresa tem que botar sua cabeça para funcionar, para entender como que ela vai delimitar o segmento para ela seguir ou o nicho para ela seguir. O alvo pode ser atendido por uma posição de custo mais baixo ou uma posição de diferenciação. É o que o Porter falava lá. Eu posso focar no nicho, né, com uma posição de custo mais baixo, ou eu posso focar no nicho com uma posição de diferenciação. Aí é o mesmo conceito, né? Exatamente o que eu falei ali, ó. Assim, uma empresa pode se tornar uma enfocadora em custo ou uma enfocadora diferenciada. Posso focar num nicho com base na liderança de custo, ou posso focar num nicho com base na diferenciação. Aí é o mesmo conceito. A enfocadora em custo pode optar por cobrar preços semelhantes ao da concorrência e ganhar na margem unitária, ou cobrar preço mais baixo e ganhar no volume. A enfocadora diferenciada, aquilo que eu falei aqui, né?
focando num nicho com base na diferenciação. Pode optar por cobrar preços iguais ao da concorrência ou ligeiramente mais alto, né? Focar preço semelhante ao da concorrência e ganhar no volume, ou se tornar a opção preferida dos compradores no seu segmento, ou então cobrar um preço um pouco mais alto e ganhar na margem unitária. A característica de cada mercado é que vai ajudar você a definir a estratégia mais indicada. Então, não adianta você querer ficar perguntando, professor, mas então, no meu negócio, qual que é a melhor estratégia para eu adotar se eu estou abrindo um restaurante? Qual a melhor estratégia se eu estou abrindo uma loja de instrumento musical? Qual a melhor estratégia se eu estou abrindo uma concessionária? Aí depende de uma série de fatores, dentre eles, quem é o seu público-alvo, né, o fator principal. O que esse seu público-alvo está buscando? Se seu público está buscando economia, redução de custo, é um conceito. Se o seu público-alvo busca um produto melhor e não se incomoda de pagar um pouco mais caro, o conceito é diferente. Porque você tem no mercado, gente, você tem que entender que no mercado tem consumidores de todos os gostos, de todo padrão. Tem pessoas que elas não se incomodam em pagar um pouco mais caro num produto se ela perceber que aquele produto é melhor para ela. Se aquele produto é diferenciado e vai trazer valor, vai agregar valor na vida daquela pessoa. Né? Voltando lá na caneta, tem professores, igual eu, por exemplo, eu gosto de coisa boa e não me incomoda. Chega lá, é R$1,50 a mais a caneta. Eu vou falar, não, a caneta é melhor? A tinta dela é melhor? Então me dá, eu quero. E você vai encontrar professores por aí que vai falar, não, eu não vou pagar mais caro na caneta, não. Eu quero a mais barata. Qual que é a mais barata que você tem aí? Essa aqui, então, eu prefiro essa aí. Vai querer... Tem gente de todo gosto no mercado, tem todas as formas de psicologia do consumidor. Aí cabe a você entender o que o meu público-alvo está buscando. Como que ele pensa? Você pode fazer uma pesquisa. Por isso que existe pesquisa de mercado. Você tem que conseguir encontrar o seu público-alvo, fazer uma pesquisa com o seu público-alvo, se certificar de que você realmente está fazendo a pesquisa com a pessoa correta para entender dela. Você quer um produto com valor maior? Você está disposto a pagar um pouco mais no produto? Ou você está buscando economia? Você quer um produto com a mesma qualidade por um preço menor? Você tem que entender o que o seu consumidor está buscando para você pensar em que produto você vai fabricar e, principalmente, a estratégia de preço que você vai adotar. Porque esses 4 P's, né, gente, eles são... Gente, isso é importante, mas isso é uma teoria antiga, batida, que a gente passa a faculdade toda falando desses 4 P's e tal. Mas isso aí, gente, tem uma importância tremenda. Porque, né, não sei se vocês viram como é que isso funciona. Esses 4 P's, o produto, preço, praça, promoção. Esses 4 elementos, eles têm que estar perfeitamente combinados em sincronia. Se um deles falhar, o seu produto não vende, corre o risco de não vender. Então, vamos pegar pela ordem. Em primeiro lugar, se o seu produto, né, primeiro P, o seu produto ele tem que ter um diferencial para chamar a atenção do concorrente, do seu consumidor. O que o seu produto faz de diferente? Eu estou lançando um produto no mercado. Por que o cara vai deixar de comprar o produto que já existe para comprar o meu? O que o meu produto está trazendo de novidade? O que o meu produto traz de valor? Qual o diferencial do meu produto? Então, se eu faço... Você lembra, uma vez eu dei um exemplo aqui, né? Se eu estou fabricando uma água que não mata a sede, gente, eu posso gastar toda a fortuna que eu tiver na minha vida e mais ainda, pegar mais empréstimo no banco e gastar tudo com divulgação, que o meu produto não vai vender. Como é que eu vou pôr no mercado uma água que não mata a sede? O principal da água é o quê? É matar a sede da pessoa. Se o meu produto não atende a necessidade do consumidor,
Acabou, ele não vai vender. Ele tem que ter algo que o consumidor vai pegar e falar, opa, esse aqui que eu estou precisando. Então, primeiro P, o produto fundamental. Por isso que a gente bate tanto na tecla lá em outras partes do plano sobre os diferenciais do seu produto, do seu negócio. O seu negócio tem que ter um diferencial. Agora, não adianta nada eu ter um produto altamente diferenciado com uma característica muito bacana se o meu preço está fora do que o consumidor pode pagar. Lembra lá do livro? Não adianta nada eu querer lançar um livro de autoajuda, quanto que é? R$160. Não vai vender. O consumidor tem um preço de referência na cabeça. Ele sabe que o produto daquele ali custa de 30 a 40 ou, no máximo, R$50. Ele não aceita pagar mais que isso. Então, eu tenho que pensar num preço que vai me cobrir os meus custos, vai me proporcionar um lucro e que vai caber no bolso do meu consumidor. O consumidor vai ver, vai falar, não, tá no preço, tá bom. Mesmo que esteja ligeiramente mais alto. Se a combinação, né, do diferencial do produto com o preço ligeiramente mais baixo der um efeito na cabeça do consumidor, que ele entender que aquele precinho ligeiramente mais alto é compensador para ele, meu produto vai vender. Então, os dois primeiros P. Agora, não adianta nada eu ter um produto excelente com um preço excelente se o meu consumidor procura para comprar e não acha, que é a praça, a distribuição. Então, eu tenho que arrumar mecanismos, estratégias para conseguir distribuir o meu produto. Ele tem que estar ao alcance do meu consumidor. Senão, como é que o meu consumidor vai comprar? O cara vai lá no supermercado, não tem. Vai na banca de jornal, não tem. Vai na farmácia, não tem. Procura na internet, não tem. Como é que o cara vai comprar? Então, se meu P de praça falhar, não adianta nada os outros dois funcionarem, porque o consumidor não vai comprar. E agora, o meu produto pode ser excelente, o meu preço pode ser condizente com o que o meu consumidor quer pagar, o meu produto está lá do lado da casa do cara para vender, para ele comprar, mas se ele não sabe da existência do meu produto, se eu não divulguei o meu produto, como é que o cara vai comprar? Então, tá vendo esses 4 P's? Gente, isso tem que ser muito bem trabalhado. Sabe, o empresário, o empreendedor está lançando uma empresa no mercado, criando um produto novo para lançar no mercado, ele tem que criar diferencial para o seu produto, ele tem que pensar numa política de preço que vai agradar, que vai caber no bolso do consumidor, tem que distribuir esse produto no mercado para que o consumidor tenha acesso a comprar esse produto e tem que divulgar o produto, fazer uma divulgação bem feita para você saber. Se você conseguir combinar essas 4 coisas, gente, não tem por que o produto não vendeu. Se o produto atende exatamente a necessidade do consumidor, está dentro de uma faixa de preço que ele pode pagar, se tem do lado da casa dele para comprar, e você divulgou, ele sabe da existência do produto, fechou o pacote. Não tem como o cara não comprar, ué. Né? Agora, se um falhar, acabou. O produto não vende. Por isso, gente, a gente vê empresas fechando por aí. Olha para você ver a importância que é o planejamento. Por isso, desde o início, lembra que desde o início eu estou falando com vocês, né? O Sebrae, ele tem uns números aí que de vez em quando atualiza, mas não foge muito daquela casa lá. 60% das empresas que abrem fecham em menos de 3 anos. É uma coisa horrorosa aqui no Brasil. É um percentual muito alto. O cara abre a empresa dele, menos de 3 anos fecha. 60, cada 100 empresas. Cada 100 empresas, 60 fecha. Aí o Sebrae vai atrás, vai entender. A primeira coisa, fez um planejamento? Não planejou nada. O cara simplesmente foi botando o produto dele à venda. Ele não identificou se aquele produto é o que o consumidor precisa, se atende à necessidade do consumidor, se o preço que ele estava praticando estava condizente com o que o consumidor está querendo pagar. Ele bolou estratégias de distribuição desse produto, ele bolou estratégias de divulgação, não fez nada. Simplesmente foi abrindo o negócio de qualquer jeito, sem o menor planejamento. Por isso que certas empresas abrem e dão muito certo, vão muito bem, e outras empresas abrem e fecham.
você vai ver qual a diferença. É o planejamento. Uma empresa, o cara planejou os mínimos detalhes. Né? Então, vocês estão vendo, nós, desde aulas aí, quantas aulas estão falando de coisas sobre planejamento, segmentação, agora 4Ps, pesquisa de mercado, comportamento consumidor. Quando você pensa em todas essas estratégias, gente, a possibilidade do seu sucesso do seu negócio aumenta consideravelmente. Agora, se você faz tudo de qualquer jeito, a tendência é que o resultado pode não sair lá muito bem como você tinha pensado, como tinha planejado. E, por fim, para terminar esse assunto de preço, né? Pelo jeito vai dar para eu falar sobre praça, mas de repente não dá para eu falar sobre promoção, eu falo na próxima aula, mas não tem problema não, tá? A gente está com tempo aí de sobra aí. Uma última teoriazinha que está lá no livro do Kotler, Philip Kotler também, ó, Kotler e Keller, desculpa. Kotler e Keller. Ele fala o seguinte, ó, o preço e os objetivos empresariais. Tem empresas que elas estão num determinado momento usando uma estratégia apenas pensando na sobrevivência. Muitas empresas aí nessas pandemias aí, né, não estava num momento bom do mercado, recessão, então adota aquela estratégia lá só para sobreviver aquele período, né, até passar a crise, até ver o que faz, até voltar a respirar para ver o que ela faz, o que ela muda e tal. Tem empresas que adotam uma certa estratégia, ó, de maximização do lucro total. Eu não vou nem entrar em muitos detalhes sobre essa estratégia de maximização do lucro total, porque isso aqui envolve mas eu faço questão de trazer só para você entender, né? Não vou explicar nos mínimos detalhes, mas para você entender um pouquinho só. Isso aqui envolve muito conhecimento de finanças, tem um estudo aí de uma disciplina que a gente estuda, eu nem estudei muito isso não, mas a gente normalmente estuda quando está fazendo economia. É um negócio que chama econometria. Gente, que é um cão chupando manga. O que vem a ser a econometria? É uma mistura de economia com matemática e com estatística. É um troço violentíssimo. O cara, quando ele estuda econometria para valer mesmo, é aquele cara, você já viu que ele consegue pegar, fazer um cálculo de preço do seu produto e falar assim, ó, essa caneta ela tem que ser vendida a R$ 7,43. Você fala assim, nossa, como assim? O R$ 7,43 é o preço que maximiza o lucro total. É um cálculo complexo de fazer. A gente, quando faz a faculdade só de administração, você não aprende isso, não. Normalmente você, quando termina a faculdade de administração, aí o cara vai fazer um MBA em finanças, aí ele estuda economia, estuda estatística, estuda muita matemática. Mesmo assim, ele sai do MBA e ele não está especialista ainda em fazer isso ainda não. Mas aí o cara vai seguir a vida dele nessa carreira de formação de preço. O cara foi trabalhar numa empresa, lá na empresa ele foi para a área de finanças, e lá na área de finanças ele foi para a área de formação de preço. Fez um MBA em finanças, aí depois ele vai fazer um mestrado, ou mestrado e doutorado. Hein? Aí o cara faz mestrado e doutorado em formação de preço. Aí que o cara consegue chegar, o cara faz uma pesquisa de mercado, ele entende o comportamento do consumidor, ele faz uma pesquisa para entender o preço que o consumidor está disposto a pagar, traz aquelas pesquisas todas para dentro da empresa, pega os custos todos da empresa, traz aquilo tudo junto, mistura tudo no liquidificador, com fórmulas matemáticas, com fórmulas econômicas e com cálculos estatísticos, é uma coisa complexa. E aí o cara faz lá 1 milhão de contas e chega e fala assim, ó, essa caneta ela tem que ser vendida a R$ 7,43. Gente, pode apostar que realmente é o preço de venda daquele produto, sim. E é o preço que vai maximizar o lucro daquela empresa com relação àquele produto.
você pôr um pouquinho a mais ali, dá problema. Tá? Então, eu só estou trazendo, lógico, ninguém aqui no plano de negócio vai precisar preocupar com isso, né? O estratégico, não é para isso, não. Estou trazendo porque faz parte da matéria, é bom para você entender melhor. E quem sabe um dia você, uma hora, vai para essa área dentro de uma empresa aí de finanças aí, e de repente, quem sabe você vai para essa. Você sabe que tem esse tipo de estudo que você pode seguir sua carreira para essa área. Tem empresas que adotam a estratégia de maximização da participação no mercado. É aquela empresa que chega com a liderança de custo. É o cara que conseguiu fabricar a caneta com a mesma qualidade da caneta que tem no mercado por R$ 6,50. As outras canetas eram R$ 7,50. É o menor preço possível, né? Que vai fazer com que você ganhe maior parcela de mercado, vencendo a concorrência por um preço menor. Não quer dizer que essa seja a melhor estratégia. Muitos empresários têm um pensamento errado, né? De querer chegar no mercado sempre com um preço menor. Eu lembro que eu falei que o preço, ele fala. Como é que você vai chegar no mercado com um produto melhor, com um preço menor? Tem consumidor que vai falar assim, peraí, o cara está querendo me oferecer um produto com uma qualidade superior ao que o mercado pratica, com preço mais baixo? Tem alguma coisa errada nisso, tem alguma pegadinha. Né? Não tem alguma coisa, a conta não fecha. Então, tome cuidado. Esse preço mais baixo, ele pode ser uma estratégia muito boa, desde que seja muito bem usado e para o público certo também. Né? Não é qualquer público que eu vou chegar com um produto mais barato. Né? Então, tem que ver, entender o que o seu consumidor está buscando. Uma outra estratégia muito usada por empresas de tecnologia, não só de tecnologia, mas principalmente, empresas de tecnologia, elas usam muito isso aqui, ó, o desnatamento máximo de mercado. É fácil de você entender. O que é o desnatamento máximo de mercado? Você já deve ter percebido, quando uma empresa lança uma televisão moderna, de última tecnologia, né, uma Smart TV lá, com um monte de funcionalidades novas, você já deve ter percebido que ela chega no mercado com preço lá R$ 5.900, caríssima. Aí só uma parcela da população, classe A, lá em cima, é que tem condições de chegar e comprar aquela televisão. Aí a empresa fica observando. A hora que a empresa percebe que aquela classe lá de cima toda já comprou aquele produto, que aí a curva, né, do ciclo de vida começa a descer, a empresa baixa o preço do produto, põe agora a R$ 4.900. Aí uma segunda parcela da população também já pode comprar. Tem gente que vai lá, por 5.900 eu não podia, mas agora 4.900 já dá para eu comprar essa televisão. Estou loucão para comprar a televisão. O cara baixou o preço, agora eu vou lá comprar. Aí, daqui a pouco, aquela segunda parcela também já comprou, aí as vendas começam a cair, aí ela baixa o preço para 3.900. Aí uma terceira parcela da população também já vai correndo comprar, aproveitar que baixou o preço. E até que vai baixando para 2.900, até que um dia aquele produto já começa a ficar popular e a empresa já está lançando uma nova televisão mais moderna lá na frente. Com isso, com essa estratégia, a empresa também consegue maximizar o lucro dela. Porque, de repente, ela poderia ter chegado no mercado com aquela televisão, de repente, a R$ 4.000, 4.300, por exemplo. Mas, olha a inteligência dele. Primeiro, ela vendeu para uma parcela da população que pagou 5.900. Depois, ela vendeu para uma segunda parcela que pagou 4.900. Depois, ela vendeu para uma terceira parcela da população que pagou 3.900. Ou seja, ela conseguiu ter um retorno maior, ela conseguiu maximizar também o lucro dela. É uma estratégia. Né? Muitas empresas dessa área de tecnologia, computadores, smartphones, normalmente eles usam muito esse tipo de estratégia. Tá? E, por fim, a gente encerrar essa parte de preço, a liderança na qualidade do produto.
Marcas que se esforçam para serem luxos acessíveis. Produtos com alto nível de preço e de qualidade, com alto preço, mas não a ponto de ficarem inacessíveis ao consumidor. É você pensar no seu preço ali, no limite que o seu consumidor vai conseguir pagar, mas é um produto com qualidade, né? E você saber calcular ali o limite ali que o seu consumidor, o seu público-alvo, ainda esteja disposto a pagar. Por isso que é feito muita pesquisa de mercado, né? As empresas fazem pouco, deveriam fazer mais pesquisas de mercado, principalmente nessas horas de bolar estratégias de precificação, esse tipo de coisa, né? Mas então, pessoal, essa parte de preço aqui, ó, eu já encerrei, né? Lembrem que eu falei lá no início, né? No início lá eu falei, eu não vou entrar na parte matemática de cálculo de preço, não é essa. A ideia aqui é passar um pouco de teoria para vocês pensarem como é que vocês vão precificar os produtos de vocês. Aí no seu trabalho, se você quiser utilizar no trabalho algum desses conceitos, um monte de coisas que eu falei aqui, você pode utilizar. Mas, né, não é obrigatório, né? Lá no trabalho, eu falei aqui mais sobre isso aqui, para servir para vocês para o futuro, né? O meu objetivo aqui não é só você fazer o trabalho, tirar 10 e passar, não, eu estou preocupado com a formação do aluno, eu estou preocupado com o futuro do aluno. Amanhã, hoje você pode estar fazendo o trabalho só para entregar, tirar 10 e passar, e se formar. Mas daqui 2, 3, 4 anos, 5 anos, uma hora você pode querer abrir sua empresa. Uma hora você pode querer lançar um produto no mercado, abrir um site para vender produto no mercado, através de um site. Hoje, com essas tecnologias, facilita muito a gente abrir empresas, você divulgar a sua empresa, né? Criar um canal no YouTube bacana para divulgar a sua empresa e tal. Então, uma hora você pode querer abrir sua empresa. Então, todas essas ideias, elas vão servir para você. Lá na frente, guardem esse material, né? Tem ali os livros de onde eu tirei. Um dia, se você quiser dar uma lida melhor nisso aí, para você entender, para você saber, né? Você aqui não aprendeu a calcular preço, mas pelo menos aprendeu a pensar mais estrategicamente. O negócio aqui é passar um pouco de estratégia, né? Quando é que eu devo chegar com um preço um pouco mais alto? Quando é que eu devo chegar com um preço igual? Quando que eu devo chegar com um preço mais baixo que o da concorrência? Qual é o efeito disso? Como é que eu posso trabalhar isso na mente do meu consumidor? Então, aqui é uma aulinha resumida, né? Gastamos aí uma horazinha aí, mas tem toda uma teoria por trás disso. Se você um dia realmente for empreender, lançar um produto no mercado, tem ali os livros ali de onde eu tirei, dá um jeito de comprar um livro, pegar e dar uma estudada nessa teoria da psicologia do consumidor, que vai ser muito útil para você numa hora que você realmente pensar em abrir uma empresa para você, né? Espero que eu tenha ajudado. Para a gente poder encerrar nossa aula, gente, que aqui é um assunto um pouco mais rápido, eu vou falar pelo menos aqui da praça ou distribuição, que aí na próxima aula eu só falo da promoção e na outra aula eu dou sequência na matéria. Eu acho que na próxima aula eu vou começar a falar de OKR, que é uma teoriazinha bem bacana, tá? Próxima aula, gente, evitem de faltar, porque é uma aula bem interessante sobre o OKR. Eu vou falar da promoção e do OKR na próxima aula. Aqui, então, gente, peraí, deixa eu compartilhar. Esqueci de voltar a compartilhar minha tela. Peraí. Eu descompartilhei ali. Vamos lá. Você deve estar vendo aí, né? Todos devem estar vendo escrito aí meu slide aí de praça ou distribuição. Ó. Eu vou só pedir licença a vocês, vou só ligar o ar-condicionado meu aqui, porque tá friozinho, mas eu fico de terno aqui, esquenta. Espera só um pouquinho. Arzinho condicionado que o Igor tanto gosta, né? Ficar aqui dando aula aqui de terno aqui, brincadeira não. Pessoal, olha só, vamos falar então um pouquinho de praça, de distribuição. O que tem aí? É uma teoriazinha curta que eu trouxe, eu também não vou
aqui entrar em detalhes e falar de logística e tal, o interesse não é esse, não, mas é pelo menos para dar uma noção legal para o aluno também, né? De repente, quando um dia ele for abrir o seu negócio próprio, ele poder refletir sobre essas teoriazinhas que eu trouxe aqui. Então, olha lá, praça é o local ou meio pelo qual é oferecido o produto. Aqui trata-se de planejar e administrar onde, como, quando e sob que condições o produto será colocado no mercado. A logística, né? Como é que você vai distribuir? Lembra que eu falei, não adianta nada seu produto excelente, com preço bom, se o cara está procurando para comprar e não acha, vai vender como? Então, você tem que pensar numa estratégia de distribuir o seu produto para ter o seu público-alvo ter acesso a comprar o seu produto. De todos os elementos que compõem o mix de marketing, a distribuição é, aos olhos do cliente, a menos aparente e palpável, né, que ele menos vê. Entretanto, para a organização, as decisões de distribuição são muito importantes pelos impactos que geram nos outros elementos do mix de marketing, especialmente no longo prazo. Porque se eu não fizer esse P, não fizer o dever de casa, nesse P aqui, ó, como é que o cara vai comprar o produto? Não é? Então, vai interferir no restante todo do seu negócio. Vamos lá. Aí, gente, para eu poder distribuir, tem um conceito que eu tenho que pensar que é chamado os intermediários. Eu vou tentar dar alguns exemplos aqui para você, para ajudar você a pensar de uma forma um pouco mais estratégica com relação à distribuição do seu produto no mercado, né? Deixa eu tirar aqui um pouquinho aqui para não atrapalhar a gente, ó. Vou pôr embaixo aqui mesmo, aqui. Depois eu boto o negócio ali do lado ali. Então, o uso dos intermediários. Em primeiro lugar, o que é o intermediário? Né? O que vem a ser esse intermediário? Um distribuidor que eu posso utilizar, que pode pegar o meu produto e distribuí-lo nos locais de fácil acesso do meu consumidor. Quando eu consigo alguém para distribuir o meu produto, isso pode ter vantagens e pode também trazer certas desvantagens para mim. Quando é interessante usá-lo ou quando não é interessante usar o distribuidor? Depende. Vou tentar dar um exemplo, eu gosto sempre de dar um exemplo, né? É lógico que o exemplo que eu venha a dar para você, ele não vai servir exatamente, não é igual à sua empresa, mas serve para você tirar de base. Só a questão de você trazer esse exemplo para dentro da sua empresa, tentar fazer uma adaptação, tentar imaginar se na sua empresa convém ou não usar intermediários. Vamos para o meu exemplo aqui, então. Ó. Vamos supor que eu esteja lançando aquele livro. Vamos pegar o mesmo exemplo do livro lá, né? Digamos que eu esteja lançando um livro de autoajuda. Um livro de autoajuda. Num primeiro momento, vamos supor que eu vá realmente, que em breve deve acontecer. Daqui a pouco, se Deus quiser, eu vou estar pondo o livro no mercado aí, né? Num primeiro momento, de repente, eu não vou utilizar intermediário, não. Eu vou tentar arrumar uma maneira de eu vender meu livro. Eu já tinha até pensado nisso previamente, já fico pensando aqui em casa. Num primeiro momento, como é que será a melhor forma que eu vejo? Porque eu também não acredito que de cara eu vá conseguir uma editora. Eu estou pensando aqui, né, gente? No meu livro, eu vender o meu livro por conta própria, sem o uso de uma editora, né? A editora, que eu não estou considerando a editora como um intermediário nesse primeiro momento, não. No futuro, ela pode vir a ser e tal. Eu estou pensando no primeiro momento aqui, uma outra estratégia, digamos que eu não consiga uma editora para lançar o meu livro. E eu vou lançar o meu livro por conta própria. Então, eu preciso de divulgar esse meu livro e eu preciso de disponibilizar o meu livro para o meu consumidor comprar. Não adianta nada eu lançar o meu livro, fazer uma tiragem de cópia aí de 5.000 livros, anunciar nas redes sociais aí, pessoas vão querer comprar, vai estar vendendo aonde? Não tem loja nenhuma vendendo. Então, por exemplo, uma maneira, eu posso começar vendendo meus livros em palestras. Eu posso procurar empresas estratégicas no mercado, né?
Tudo é estratégia. Eu posso procurar empresas estratégicas no mercado, oferecer a minha palestra até gratuitamente para a empresa, que é um assunto motivacional. Posso procurar lá um diretor da empresa e falar, olha, quantos funcionários você tem na sua empresa? 300 funcionários. Pô, eu venho aqui, eu faço uma palestra motivacional belíssima, aí eu vou vender meu peixe para o cara, vou explicar para o cara a ideia, minha palestra vai fazer isso, isso, isso na vida do seu funcionário, eu vou procurar agregar isso, isso, isso na vida do seu funcionário. O diretor vai olhar para aquilo e vai, tá, quanto que custa? Não, eu não vou te cobrar a palestra. Eu só vou te pedir, eu vou vir aqui, vou fazer a palestra aqui gratuitamente, você vai reunir o pessoal no seu auditório, uma manhã de sexta-feira, a empresa faz aqui um coffee break, eu venho fazer a palestra para os 300 funcionários aqui, e eu vou expor meu livro aqui para vender, eu vou trazer uma estandezinha, e aí o funcionário seu que quiser, ou a empresa pode, de repente, comprar alguns exemplares do meu livro e dar gratuitamente para o funcionário. E aqui, no dia que eu vier fazer palestra, a gente faz uma sessão de autógrafos, de fotos e tal. Quem quiser comprar o livro, eu vou estar aqui vendendo. Aí, ou seja, de 300 funcionários ali na empresa, se 10% comprar o livro, eu vou estar vendendo. Numa palestrinha lá, eu estou vendendo 30 livros. Já é, para quem está começando do zero, já é alguma coisa, né? Aí, gente, ó, eu estaria colocando o meu produto no mercado sem o uso de intermediários. Sem usar o intermediário. Agora, em algum momento, se o meu livro começar a dar certo, imagina que eu começo a fazer palestra por aí afora, começo a divulgar nas redes sociais, pessoas começam a se interessar pelo produto, aí eu começo a juntar um dinheiro para investir na distribuição. Lembre que eu estou falando sem o uso de editora, né? Começo a vender, fazer palestras e vender meu livro por aí afora. 30 numa palestra aqui, vendo mais 50 numa outra empresa dali, vendo mais 20 numa outra palestra ali, e vou juntando dinheiro, porque eu tenho o salário meu da faculdade, vou juntando esse dinheiro, e começo a investir, fazer uma tiragem de cópia maior, e aí, gente, ó, existe uma empresa aqui no Rio de Janeiro, eu não vou citar o nome aqui, porque, sei lá, né, a aula está sendo gravada, e uma vez eu já tinha visto isso, uma empresa que ela distribui para várias livrarias por aí afora, em bancas de jornais, embora hoje bancas de jornais não estejam mais tanto em alta, né? Mas ela distribui também em algumas bancas que ainda se mantiveram ainda no mercado. O centro do Rio tem algumas bancas ali legais ali e tal, né? Coisa. Algumas outras cidades por aí. Eles distribuem também em alguns pontos de venda lá na região dos lagos. Uma vez eu liguei para essa empresa, o cara falou, não, se você quiser... Ah, e outra, eles pegam aqui comigo em consignação. O que é consignação? O cara vem aqui, pega comigo 2.000 livros. Ele chega e distribui nos locais onde ele tem acesso. Ele é um intermediário. Ele consegue, numa semana, distribuir meus livros em vários pontos de venda por aí afora. Deixa tudo consignado. Daí um tempo, o cara volta lá em cada um daqueles pontos e vê. O que vendeu, o dono do estabelecimento paga para ele. E ele repassa para mim. Ele ganha um percentual em cima. Ou seja, ele também não vai gastar nada. Ele vai só distribuir. Se vender, ele ganha. E ele corre o risco. Se não vender nada, ele não vai ganhar nada. Mas, de todo jeito, ele já passa nesses clientes que ele tem. Então, isso, para mim, teria uma vantagem lá no futuro enorme. Aí eu estaria utilizando um intermediário que ele pegaria os meus livros aqui, abasteceria em vários locais que eu não tenho tanto acesso, né? Principalmente em outras cidades, região dos lagos, por exemplo. Então, gente, olha só, o uso do intermediário, ele traz vantagens e traz desvantagens. Você pode perceber que tem mais vantagem do que desvantagem. Vamos pegar como desvantagem, ó. O fabricante sabe que a venda do seu produto pode não ser realizada da maneira como ele gostaria. Eu vendendo pessoalmente, né, nas minhas palestras, eu vou estar lá autografando o livro para o meu consumidor, pessoa que foi lá assistir minha palestra, foi lá comprar o livro de mim,
eu vou estar lá vendendo livro, explicando, o cara viu a palestra. Outra, o fabricante se afastará um pouco do consumidor. Enquanto eu estou ali vendendo o meu produto diretamente para o meu público, eu estou mais próximo do meu consumidor final, eu vou ter oportunidade de ouvir o meu consumidor final, para entender melhor, de repente, com o próximo livro, alguma crítica que ele fizer, eu entender aquilo ali, para um próximo livro, de repente, eu poder pensar naquela crítica que eu ouvi. Isso me traz algumas vantagens, que num primeiro momento, para mim, de repente, pode ser vantajoso, né? Pode ser que, de repente, o dia que eu for realmente lançar o meu livro, eu queira, primeiramente, lançar por conta própria, sem intermediário, porque eu quero ter essa aproximação para me ouvir meu público-alvo, me aproximar do meu público-alvo, entender o que meu público está achando do meu livro. Isso pode ser muito importante para mim. Agora, a partir do momento lá na frente que eu conseguir fazer uma parceria com essa empresa vier aqui, pegar 2.000 livros meus de uma vez e distribuir para o mercado, gente, olha só, eu consigo lá, primeiro, o acesso ao canal de distribuição, eu tenho a capacitação de certos distribuidores para a venda do meu produto, ele consegue abastecer mais facilmente os locais de venda, os postos de venda daquele meu produto, que ele tem um acesso muito maior do que eu, né? De repente, eu chego lá na loja, lá querendo colocar o meu produto lá, o cara não vai querer, não conhece, não sabe de onde veio, não sabe que livro que é aquele. Agora, esse meu intermediário já tem acesso lá ao canal. Se ele chegou lá e falou para o cara, trouxe um livro para deixar aqui em consignação, o cara vai aceitar. As economias de escala, porque eu vou conseguir vender em muito mais quantidade, né? A possibilidade de o produto estar presente em locais distantes da fábrica, que eu, por exemplo, vendendo dessa minha forma inicial em palestras, eu vou demorar para um dia eu conseguir chegar com o meu produto lá na região dos lagos. Se eu uso o intermediário, o cara chega aqui, pega comigo 2.000 livros, na mesma semana o meu produto está lá na região dos lagos para vender. Se a coisa der certo aqui, e o produto começar a cair na graça do consumidor, daqui a pouco esse intermediário pode virar para mim, imagina, ele vira e fala assim, inclusive eu tenho acesso a um canal de venda lá em Belo Horizonte, me dá aqui mais 500 livros aqui que eu vou estar mandando essa semana lá para Belo Horizonte para abastecer pontos de venda lá em Belo Horizonte. Gente, então, assim, quando que eu conseguiria, eu sozinho, por conta própria, botar o meu livro à venda lá num outro estado, numa outra cidade? É mais difícil. E o cara tem o conhecimento para isso, a vida dele é essa. Ele conhece a clientela local, ele sabe o gosto lá do pessoal de Belo Horizonte, da região dos lagos. Ele pode virar para mim em qualquer momento e falar, inclusive eu sei de um lugar aí, uma certa região, que o pessoal gosta muito desse tipo de livro que você está vendendo. Me dá mais 500 aqui que eu vou levar para lá para abastecer o mercado local. Ele conhece os gostos da clientela dos lugares onde ele trabalha, onde ele atua. O que mais? Redução de custos logísticos, porque a vida dele é distribuir, né? Custo de estoque, transporte, armazenamento. Se eu uma hora for querer fazer isso por conta própria, vai ficar caro para mim abastecer mercado de outra cidade, botar isso à venda em Belo Horizonte, região dos lagos, num outro estado. Tendo um intermediário, eu reduzo o custo. Custos comerciais, de negociação, de promoção, reduzo custos financeiros, riscos do financiamento, né? Porque para eu colocar isso à venda em outros lugares distantes, eu tenho um custo alto para isso. Se não vender, eu tomei um prejuízo medonho. Eu estou tendo um risco nesse meu negócio, se eu for querer fazer sem o intermediário. Se eu for fazer com um intermediário, é sem risco, né? Ele não vai me cobrar, ele vai ganhar em cima do que vender, ele vai tirar um percentual para ele. Então, tem suas vantagens e tem desvantagens. Então, embora, assim, o exemplo que eu dei, ele não vai servir para todos vocês, lógico que não. Vocês estão criando lá no nosso projeto final empresas diferenciadas umas das outras, cada uma na sua área, mas cabe a você também imaginar
dentro da sua empresa, se há possibilidade de usar algum tipo de intermediário que possa facilitar a vocês colocar o produto de vocês mais próximo do consumidor. Se é empresa de serviço, né? Serviço, aí você não tem um intermediário para distribuir o seu produto. Empresa de serviço mais limitada com relação ao uso de intermediário. Aí você tem que pensar, de repente, no seu ponto de venda, né? Eu, por exemplo, um outro exemplo, eu estou abrindo a minha empresa de consultoria. É uma empresa de consultoria. Só tem acesso, só tem jeito de me acessar para me contratar, para eu ir lá da consultoria, empresas aqui do Rio de Janeiro. Ou então, se aparecer uma empresa de uma outra cidade, de um outro estado, querendo o meu serviço, eu tenho que pensar numa maneira de atender esse cliente pela internet, usando mentoria online, alguma coisa qualquer, videoconferência, que eu também não vou poder ficar saindo daqui, indo lá para Belo Horizonte, prestar uma consultoria para o cara, ou então eu tenho que ter uma estrutura para isso. Se a minha consultoria começar a crescer, daqui a pouco, dando exemplo, né? Daqui a pouco, minha consultoria estiver bombando aqui no Rio de Janeiro, já tiver com funcionários contratados, certo? Aí eu posso pensar, será que eu posso abrir uma filial lá em Belo Horizonte, posso abrir uma filial em São Paulo para atender outras localidades? Porque eu tenho que pensar no acesso ao meu público-alvo. De repente, tem empresa em São Paulo, em Belo Horizonte, que gostariam de contratar a minha consultoria, a minha empresa de consultoria. Mas eu estando aqui no Rio de Janeiro, o cara de lá não vai querer, ele vai querer que eu esteja lá, a minha empresa esteja lá fisicamente. Então, eu tenho que pensar a longo prazo, né, no caso de serviço, se depois convém eu abrir uma filial numa outra região, numa outra cidade, para atender aquele público, ou se eu vou usar a internet. Eu poderia atender empresas do planeta inteiro, né? Qualquer canto do planeta aí eu posso prestar uma consultoria para o cara, desde que eu consiga falar a língua do cara. Agora, voltando para os produtos, né? Tem um último slide aqui, só para eu encerrar a aula. Um último slidezinho bonito aqui, ó. Sobre estratégias de tipos de canais de distribuição. Ó, eu vou dar alguns exemplos também para você entender. Eu posso ter, né? Digamos que, ó, aquela minha estratégia lá do livro, né? Eu lancei meu livro e eu estou vendendo através de palestras locais, nas empresas, individualmente em cada empresa, e lá na empresa eu coloco o meu produto à venda e vendo para a empresa e para os funcionários da empresa. Eu estou adotando uma estratégia que é chamada canal direto. O produtor, ele vende diretamente para o consumidor final. Isso tem as suas vantagens, como a gente viu, mas tem as suas desvantagens, né? Normalmente, quando a gente está começando a vida, muitas empresas começam adotando esse tipo de estratégia. Mas aí a coisa começou a evoluir, começou a crescer, eu preciso começar a buscar outros tipos de estratégia, porque senão o meu negócio não cresce. Eu não posso ficar o resto da minha vida só vendendo meus livros ali de porta em porta, de empresa por empresa. Eu, né, à medida que a coisa começa a dar certo, eu preciso pensar numa outra estratégia que eu consiga colocar o meu produto em vários pontos de vendas. Aí eu tenho uma primeira, que é o canais indiretos. Aqui é o canal direto de cima, né? O produtor vendendo direto ao consumidor final. Quando eu começo a usar intermediários, aí eu tenho 3 estratégias. Canal indireto, o canal curto, que é o produtor, no caso lá daquela empresa, que pega meus livros aqui e abastece várias livrarias e vários locais por aí afora, onde possa vender meu produto. Eu estou usando a estratégia de canal curto. O produtor fabrica o produto, entrega para o varejista distribui lá para o consumidor final. Eu posso adotar a estratégia de canal longo. O produtor fabrica o produto, ele repassa para um atacadista repassa para o varejista
o varejista repassa para o consumidor final. Quando que isso é utilizado? Por exemplo, supermercados. Eu fabrico, por exemplo, um tipo de arroz, né? Eu sou um agricultor, eu planto arroz, aí eu fabrico lá um arroz em saco, aí eu não vou vender o arroz de porta em porta, lá na casa da Dona Maria, meu arroz, não. Eu vou entregar esse meu arroz para um grande atacadista, esse grande atacadista vai vender para os supermercados, que é o varejista, e o varejista vai vender para o consumidor final. E eu posso ter um canal ainda mais longo, chamado canal ultralongo, que eu posso aqui, olha lá, ó, canal ultralongo, o produtor fabrica o produto, entrega vende para um distribuidor, o distribuidor vende para o atacadista vende para o varejista vende para o consumidor final. Um exemplo de supermercado, que essa rede de supermercado pode ter, ou é muito usado isso aqui também, farmácia, no setor farmacêutico. Tem o laboratório lá que fabrica o remédio, mas ele não vende o remédio diretamente para a gente, né? Nós não vamos lá no laboratório comprar o remédio. O laboratório fabrica o remédio. Ele vende o remédio para um grande distribuidor. O grande distribuidor vende para um atacadista. O atacadista vende para a farmácia. A farmácia vende para o consumidor final. Aí são empresas muito grandes, esses grandes laboratórios farmacêuticos. Então, cabe a vocês, cada grupo que está fabricando produtos aí e tal, de repente cabe para embelezar o seu trabalho, se quiser, né? Pensar num tipo de uma estratégia dessa, colocar no trabalho. Estamos usando estratégia de canal curto. A gente vai fazer o nosso produto, vai vender para o varejista vende para o consumidor final. Ou você pode usar o canal longo. Você fabrica o seu produto, vende para o atacadista manda para o varejista vende para o consumidor final. Pode ser. Ou se é uma empresa de serviço, aí não tem muito também, né, estratégia de canal de distribuição, né? Aí não vai precisar, não. Mas eu quis trazer também essa informação, mesmo que o seu grupo não se utilize de nenhum desse conceito aqui, eu acho válido trazer, como eu disse, né, a mesma coisa do preço. Para o futuro, você vai querer pensar em lançar um produto no mercado, você pensar numa estratégia para você utilizar. Aí você vai pesquisar dentro desse seu setor, que tipo de empresa você pode utilizar para te ajudar a distribuir produto no mercado. Uma vez que eu estava pensando, estava com a ideia de lançar o livro, essas coisas e tal, eu falei, eu não vou conseguir de cara uma editora, é difícil, né? Só depois que a gente cria um nome no mercado que as editoras correm atrás da gente. No primeiro momento, eu vou ter que começar sozinho. Aí eu pensei, será que eu posso usar alguma empresa? Pesquisei e achei realmente uma empresa que o cara falou que me ajudava a distribuir e tal, tá? Então, né, no futuro, se realmente eu for lançar o livro, eu posso fazer contato com essa empresa que vai me ajudar bastante. Mas eu também preciso ter um pouco de bala na agulha, ter um dinheirinho, eu tenho que fazer uma maior quantidade, eu vou estar fazendo por conta própria, né? Se você fazer 2.000, 3.000 cópias do livro também não é baratinho. Por isso que é bom a gente pensando passo a passo, a estratégia. Eu faço 1.000 cópias do livro, vou procurar as empresas aí que eu possa colocar o meu produto à venda. Começou a dar certo, comecei a conseguir vender meu produto, eu tenho que montar uma estratégia, eu tenho o meu salário da faculdade. Todo o lucro da venda desses livros eu tenho que conseguir juntar. Para eu juntar, para uma hora eu fazer uma tiragem de livro maior, aí, de repente, eu chamar esse intermediário. Fulano, ó, quer fazer um teste aí? A gente pegar 1.000 livros aí para você distribuir para aí, para a gente ver. Aí eu faço uma divulgação pela internet, tento divulgar isso aqui pela internet, o livro vai estar lá acessível para o consumidor, para a gente poder fazer um teste. Vamos fazer um teste para ver, né? Então, pessoal, a ideia é essa. Aí, na próxima aula, só para você ver, a próxima aula ela é muito interessante. Vou voltar aqui rapidinho, ó, que eu vou falar da promoção, de como você divulgar uma empresa ou um produto. Aí eu tenho, ó,
várias ferramentas. Eu tenho também uns casos bem legais para contar, para você entender uma forma melhor de você divulgar o seu produto gastando menos dinheiro. Umas formas inteligentes de divulgação, que são muito válidas. Eu tenho certeza que isso aí você tira muito proveito para a sua vida, essa matéria da próxima aula, que é essa comunicação integrada de marketing. Pessoal, dúvidas? Valeu? Podemos ir para outra aula? Valeu, professor. Valeu lá? Então, pessoal, olha só, vou estar encerrando aqui já. Se tiver alguma dúvida, daqui a pouco lá na outra aula vocês me perguntem. Vou encerrar aqui, que eu tenho que ir lá encher minha água. De 5 a 10 minutos, eu estou lá na outra sala, pelo outro link, tá bom? Fiquem com Deus aí, até daqui a pouco.